planeta ele tem mudança de equinócios a cada 26 mil anos, 25.700 e tantos anos. Então, nessa mudança de equinócios, o que já se sabe é que o Polo Norte, ele caminha, o Polo Magnético, ele caminha e inverte com o Polo Sul. Isso faz com que a Terra mude o seu movimento retrógrado para positivo. E aí viriam as lendas daqueles tsunamis de 3 km de altura, porque a Terra gira a 1.710 km por hora sobre o seu eixo. Se a Terra parar de girar, o mar vai se movimentar. Então nós vamos ter um tsunami de até 3 km e pouco de altura, segundo dados matemáticos. Só que isso não é agora, mas é o que se estuda dentro da geofísica se houver uma total inversão dos polos, o que já está acontecendo. O polo magnético do norte, que estava antigamente até 2013 no Alasca, cruzou para o Canadá e do Canadá foi para a Sibéria e já está na Tailândia, já está perto do paralelo 60. Portanto, é irreversível. Vem coisa. Mas o que está acontecendo para as pessoas entenderem? Isso são dados geofísicos. O nosso Sol ele também tem um ciclo que a gente chama de máximo solar e mínimo solar. O problema é que a gente só estuda o Sol há 50 anos, então a gente não sabe, na verdade, quanto dura efetivamente o máximo solar e o mínimo solar. A gente acha que é a cada 16 anos, pelos últimos 50 anos que a gente estudou ele, mas na verdade a gente é um chute. A gente tem pouco dado do Sol. Poucos dados. Então o que ocorre? Quando o Sol tem um máximo solar, ele joga suas protuberâncias ou suas labaredas, né, eletromagnéticas. Isso vem carregado de ultravioleta, infravermelho, raio-x, raio gama e outras radiações do espectro não conhecidas por nós, além de uma onda gravitacional. Certo. Quando isso pega a rota de transladação da Terra, ou seja, nosso planeta, os anéis de Van Allen, que a Terra tem 3 anéis de Van Allen, que a gente chama de barreira de frequência, eles absorvem essa energia e vão dissipando essa energia ao longo dos anéis, até chegar na ionosfera, mesosfera e metosfera da Terra. E isso chega a nível de partículas radiativas. O que acontece? O núcleo da Terra, a diferença do que explicam, ela emite neutrinos. Para a Terra emitir neutrinos do seu núcleo, significa que a gente tem um reator nuclear ou um reator de fusão nuclear, ou uma estrela de Dyson no núcleo da Terra, que é o que está escrito no livro dos mortos do Antigo Tibete, que tem 5.000 anos, está escrito no livro dos mortos do Antigo Egito, que tem mais de 10.000 anos, e está escrito nos livros da Índia, dos Vedantas, que também tem mais de 12.000 anos. Então eles falam do Sol interno da Terra, que é uma estrela, uma Dyson. E esses livros são a Bíblia da humanidade, a né? Bíblia sagrada, porque todo mundo fala, na verdade, da Torá. Não, isso é muito anterior à Torá. Nossa. Muito anterior. Tá, alguns estão em sânscrito, outros estão em tibetano arcaico, que ninguém sabe traduzir, e o que foi puxado do Egito. Fora as escrituras que falam o mesmo assunto dos incas, dos astecas e dos maias. Então existem várias fontes antigas que falam que a Terra tem um Sol interno. Então não é um magma igual a gente aprende na escola? Nós temos magma, óbvio que sim, em camadas intermediárias, mas o núcleo mesmo não é uma bola. É como se fosse um Sol. Exato, é um Sol. Então o que acontece? Quando a Terra recebe uma onda eletromagnética muito forte, o núcleo aumenta a sua pressão, aumenta a resposta em frequência Schumann, que o correto é 7 Hz e vai para 70, 80, 100, conforme a situação. O que acontece? A pressão interna da Terra aumenta junto com a frequência Schumann. Então as placas começam a roçar. E isso gera terremoto. Nossa. Aumenta a emissão de neutrinos. Aumentando a emissão de neutrinos, isso carrega eletricamente a nossa ionosfera e mesosfera, que gera os flares, que são aquelas imagens, aqueles trovões vermelhos, violetas que o pessoal está filmando. Isso são o quê? Neutrinos reagindo com a mesosfera e com os posítrons, que vêm de alguma frequência. Ninguém sabe de onde surgem esses posítrons, que é antimatéria. Isso gera as trovoadas e, consequentemente, toda a estrutura das grandes tempestades que antecedem alguns segundos antes dos grandes terremotos. Tempestade, quando você diz tempestade de água mesmo? A água vem depois, é uma tempestade geomagnética. Ah, tá. Tá? E isso é registrado. Tá? Só que nem toda tempestade geomagnética está no espectro do visível para nós. Então, o que acontece? Quando as placas começam a roçar, automaticamente, aumentando a pressão, a válvula de pressão são os vulcões.
Os vulcões explodem para a gente não ter terremotos acima da escala 10. Ah, tipo a uma nossa válvula de sorte. escape. Válvula de escape, para diminuir a pressão nos pontos de atrito das placas. Tanto é que nós temos no Chile, acho que 6 ou 7 vulcões em atividade. San José, em Santiago, está jogando lava e fumaça e estava supostamente extinto. Tupungatito, que estava extinto, está jogando fumaça e lava. Chillán, o outro, Vila Rica, Tronador, todos estão soltando em uma quantidade bem acima da média. Fora os que estão do lado da Argentina, que eu não lembro o nome. Aí você tem vulcões no México em atividade, o Popocatépetl e mais outros. Fora os do Equador, da Venezuela. Fora os do Alasca e os que tem no Japão. Por exemplo, o Monte Fuji começou a soltar mais atividade do que normal. Existe um alerta que ele possa entrar em erupção e com isso Tóquio vai para o saco. Nossa. Então tudo isso é o efeito residual desse processo de fim de ciclo. Mas o que adiantou o processo? A imbecilidade humana. Por quê? Nós temos mais de 250 experimentos nucleares no Pacífico, dentro do solo do leito do Pacífico. Debaixo d'água. Debaixo d'água, em cavernas que os caras furaram. Para fazer teste. Teste nuclear. Fora os testes na Califórnia, no deserto de Nevada, deserto do Arizona, fora os testes que os russos fizeram, a China, etc, etc. Então, só para as pessoas entenderem. Nível de munição. Por exemplo, o que vai de pólvora dentro de uma cápsula de 9 milímetros é o que cobre uma unha. 5,5 grains, que são tipo 2 gramas de pólvora. Se você acender fogo nele, faz mais nada. Mas quando ele está pressionado pelo projétil, aquilo faz com que um projétil de 115, 125 gramas, que é o peso de 9 milímetros, chegue a 600, 700 metros de distância. Ou seja, quando você pressiona, fecha, a explosão é escalar. Agora, imagina o efeito de explosões nucleares em cavernas artificiais. A pressão vai para onde? Vai para as laterais. Então, a desestabilidade das placas tectônicas também tem a ver com o efeito residual das experiências nucleares. Dessas imbecilidades. Humanas. Além de outro fator que já se fala, da remoção do petróleo nos lençóis subterrâneos. Porque você tira petróleo, que são bilhões de toneladas, mas você não põe água, não põe nada ali. Fica vazio. Fica vazio. Então isso gera deslocamento de camadas do solo, que também vai gerar deslizamento de terras e futuramente terremotos. Só que isso o sistema não conta, né? Não conta. Então é uma sucessão de burradas humanas que não respeitam a natureza. Então, fechando o nosso ciclo, porque o nosso último dilúvio foi mais ou menos há quase 13 mil anos, nós estamos muito próximos do fechamento do ciclo dos quase 26 mil anos. E a gente sabe disso por causa que o polo magnético já está chegando à Tailândia, paralelo 60. Ele então, tá migrando para o sul. Está migrando para o sul, então ele vai inverter com o polo sul. Na hora que isso acontecer, a palavra é F maiúscula. Não tem o que fazer. E ele inverter do norte para o sul ou vice-versa está relacionado com o Sol? Ou as duas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo? Tudo está sincronizado com o relógio. E aí vem o despertar de consciência nosso, que é aquela fase bíblica. Quem tem ouvidos que ouça, quem tem olhos que enxergue. Então, o chamado espiritual está sendo feito. Mas as pessoas que querem estão buscando, estão lendo, estão estudando, estão assistindo aqui, outros podcasts, estão buscando informação. E aí essas pessoas começam a ter sonhos, feedback, gatilhos que fazem ela ter projeções fora do corpo, chegam aos tempos de luz, a Aruanda, aqui e ali, e começa a ter aula extrafísica pelos mestres espirituais, para começar o seu despertar. E aí começa hoje, porque tem tanta gente canalizando e recebendo, tendo informações. São pessoas que vêm sendo preparadas nos últimos 25 anos, 30 anos, já no plano astral, para aqui, na fisicalidade, desenvolver um papel de despertar de consciência. É assim que o espiritual trabalha. Mas por que todo esse processo que você abordou agora, principalmente aí geofísico e magnético, por que isso contribui para o despertar de algumas pessoas? Medo. O medo? Medo é um gatilho? É um gatilho e aí vem outro fator. Memória celular de Mu, Atlântida, Lemúria, que já fundaram, foram destruídas, fim de ciclo. Apesar que o Mu foi guerra dos Anunnakis. Mu não era para ter fundado, foi destruída propositalmente pelos Anunnakis, assim como a Atlântida também.
Então, o que acontece? Essas grandes civilizações também tiveram um fim de ciclo, que aí desapareceram os nefelins, os ciclopes, os elfos e outras espécies que a gente acha que os são capelinos. lenda. Só que a gente tem, arqueologicamente, existe um livro muito importante que as pessoas deveriam comprar, é do Brasil, Arqueologia Proibida. Ali você tem pegadas de bota humana com 460 milhões de anos. Tem um pé descalço gigantesco com 454 milhões de anos pisando um mosquito que só existiu naquela época. Tem um martelo de aço carbono de alta dentro de um fóssil nos Estados Unidos, na Califórnia, com mais de 100 milhões de anos. Tem esferas de tungstênio na China, mais de não sei quantas esferas encontradas, escritas em uma linguagem que ninguém conhece, que tem mais de 300 milhões de anos. Então, a arqueologia proibida mostra esqueletos humanos com quase 28 metros de altura. 28 metros? 28 metros de altura. O homem já teve essa altura? Não é o homem, não é o Homo sapiens, é alguma humanoide, espécie de um período que ninguém sabe, porque eles não liberam a informação do DNA. Eles não liberam. Então a gente não sabe de quando é esse ser. É antediluviano, com certeza, mas a que hierarquia ele pertenceu? É a mesma coisa quando a gente começa a estudar as árvores fossilizadas que a gente chama de montanhas, que é outro assunto fascinante. Árvores fossilizadas. Lembra da lenda de Joãozinho e Maria, do pé de feijão, uma árvore gigantesca que chegava ao mundo onde existiam trolls gigantes? É uma lenda baseada em antigas lendas escritas na literatura apócrifa. Árvores com 3, 4 quilômetros de altura. Nossa! E aí? Isso pertence a uma outra era da Terra. É uma era que a gente não sabe de quando é pré-dilúvio, quantos dilúvios. Por exemplo, dentro dos registros egípcios, eles dizem que o Egito foi construído há 3 equinócios. Cada equinócio da Terra é 26 mil anos. Então o Egito ele foi construído como um porto aeroespacial de interligação da aliança há 70 e tantos mil anos atrás. Nossa. Caramba. E as pirâmides são construídas pelos nodianos, pelos gracianos. E o que não bate são as contas temporais, porque o calendário deles não é igual ao nosso. Por exemplo, as pirâmides do Egito, do México e de várias outras localidades são obras dos gracianos, são numa raça aviária, que trabalhava com os Nódia, do sistema Polaris, que ajudaram o planeta Maldek, que explodiu, que é o atual cinturão de asteroides entre Júpiter e Marte, que de fato foi um planeta maior do que a Terra. Outra evidência científica que o pessoal não sabe, foi divulgada, mas o pessoal não pega. Os japoneses, no ano 2024, identificaram um planeta massivo 11 vezes maior do que a Terra na órbita do sistema de Kuiper. Onde fica o sistema de Kuiper? O cinturão de Kuiper fica depois de Plutão e Sedna. Inclusive, Plutão pega a beiradinha do cinturão de Kuiper. O cinturão de Kuiper são detritos de antigos planetas. O ano passado foi confirmado pela NASA, pelo James Webb, a existência real de um corpo celeste com 11 vezes a massa da Terra, com um probleminha. Qual? Emitia luz com grandes cidades e metrópoles que nem São Paulo, Nova York, Los Angeles. Luz artificial. Luz artificial. E aí bafaram a notícia. Ninguém fala mais sobre isso. Ninguém fala mais. O Elon Musk lançou lá no Twitter, em 2025, 24 também, uma notícia curiosa, que a sonda Voyager 1 e 2, que ele que controla a transmissão, né, com os seus satélites, identificaram uma rota de mais de 1.500 naves entre a nuvem de Oort e o cinturão de Kuiper e Saturno. Como que um cara dessa magnitude solta uma informação dessa, depois ninguém mais fala nada? Bom, depois ele fala que não sabe se tem alienígenas, se tem seres extraterrestres. Aí, este ano, o sistema de observação, não sei se foi o James Webb ou o outro lá, o antigo, captou na nuvem de Oort um planeta massivo gigante emitindo luz, como se tivesse cidades. O problema é que está tudo sendo censurado. Aí agora eles liberam 4 raças extraterrestres. Começaram a falar. Né? Tá. Então nós temos aí os reptilianos, que é uma grande variação de raças. Temos os greys, são várias. Você tem o Zeta Retículo, tem o grey, que a gente chama essa espécie de espécie apiciana. Por quê? Porque o planeta original deles era Ápice. Na estrela de Vega e foi destruído na Grande Guerra.
Então essa raça fugiu e se ramificou em Em vários outros 78 planetas. E a Terra originais. foi um deles. Não, eles não vieram para cá. Ah, não? Não, eles foram para Retículi, Arcturus 4, Arcturus 6 e para vários lugares. Então, aí nós temos depois os nórdicos, que são de Lira. De Lira eles colonizam Alcione, Taigueta, Meriope e M45, que vocês chamam de Pleiades. Então aí vem um grande problema dos canalizadores que não entendem de astrofísica. Alcione não é Pleiades, nunca foi. Alcione é uma estrela que está na direção do aglomerado M45 Pleiades, que tem mais de 400 estrelas. Então, Alcione está a 400 anos, nem 400 anos-luz da Terra, segundo o estelário. No entanto, o aglomerado da nuvem do enxame semiaberto de M45 está de 1.600 a 3.000 anos-luz de distância entre profundidade. Começa a 1.600 e se estende até 3.000 anos-luz da Terra. Caraca. Então, as 9 estrelas que compõem visualmente para a gente as Pleiades são estrelas próximas da Terra. A mais distante, se não me engano, é a Maia, o Electra, está a 700 anos-luz. O resto está bem mais perto. É o que acontece com as Três Marias. Elas não estão alinhadas. Eu não lembro agora quem está, mas uma delas, não sei se é a Mintaka, está a 810 anos-luz, a outra está a 1.130 anos-luz, a outra está a 1.400 anos-luz. E as Três Marias não são 3. A Mintaka é ternária, a outra é quaternária e a outra é binária. Né? Então a gente não tem essa percepção visual daqui. Então, os nórdicos, quando houve a guerra, eles saíram do sistema de Vega, Avior, e colonizaram 49 planetas, sistemas planetários. E aí expandiu a raça nórdica humana, dando variações de etnia, racial por causa do Sol, das estrelas, etc, etc. Nós somos um subproduto genético dos nórdicos com os reptilianos e os greys.